Mãe solteira acaba arriscando o carro de um milionário. E ele diz, me pague agora ou me ame. Ela se revolta com a proposta. Mas as dificuldades financeiras a colocam em uma posição difícil. A verdadeira proposta do milionário acaba sendo descoberta por ela um tempo depois. E ela se vê dividida entre seus princípios e o amor que começou a sentir. O que se iniciou com um incidente acaba de uma forma emocionante, veja até o final. O alarme tocou pela terceira vez naquela manhã. E Ana Ribeiro bateu com a mão no botão de soneca com precisão treinada. Ela gemeu, empurrando o cobertor fino e forçando seu corpo exausto a se mover. Os números vermelhos brilhantes do relógio, digital 7h24, enviaram uma onda de pânico pelo seu sistema. 24 minutos atrasada no cronograma. Mateus, você já acordou, querido? Ela gritou, sua voz ecoando pelo modesto apartamento de 2 quartos no centro de São Paulo. Ana correu para o banheiro, jogando água fria no rosto e calculando mentalmente como comprimir sua rotina matinal em 12 minutos em vez dos habituais. 30. Seu reflexo a encarava. Olheiras escuras sob seus olhos cor de avelã, seu cabelo castanho preso em um coque desgrenhado e o olhar inconfundível de uma mulher que estava funcionando no limite há muito tempo. Aos 32 anos, Ana não era estranha a manhãs difíceis e agendas impossíveis. Como mãe solteira trabalhando como assistente administrativa na Faculdade Comunitária de São Paulo, enquanto fazia aulas noturnas para terminar seu diploma de administração, ela havia dominado a arte de esticar tempo, dinheiro e energia além de seus limites naturais. Mãe, não consigo encontrar meu projeto de ciências. A voz desesperada de Mateus ecoou do quarto dele. Ana fechou os olhos por um breve momento, invocando paciência. Olhe debaixo da sua cama, querido. É onde estava ontem à noite. Mateus apareceu na porta momentos depois, todo desengonçado, com seus membros e cabelo bagunçado, agarrando um sistema solar de papelão. Aos 8 anos, ele era a imagem cuspida de seu pai, um pensamento que Ana rapidamente afastou. Tiago havia saído de suas vidas 3 anos atrás, deixando para trás nada além de um bilhete curto e uma pilha de contas não pagas. Suas promessas de cheques de pensão alimentícia tinham se materializado com tão pouca frequência quanto suas ligações para o filho. Achei. Mateus sorriu, seu sorriso revelando um dente recém-caído. Podemos tomar café com pão de queijo? Ana olhou para o relógio. Hoje não, meu bem, cereal e banana e precisamos sair em 15 minutos. Amanhã prosseguiu em sua habitual dança caótica, procurando sapatos perdidos, preparando lanches, escovando dentes e ensaiando a apresentação de Mateus sobre planetas, enquanto simultaneamente o testava sobre palavras de ortografia. De alguma forma, eles conseguiram sair pela porta às 7h53, apenas 23 minutos mais tarde do que Ana havia planejado. Lembre-se, a vovó vai buscá-lo hoje. Ana lembrou Mateus, enquanto se apressavam para seu gol envelhecido. Eu tenho aula logo depois do trabalho. Você vai estar em casa para a hora das histórias antes de dormir? Mateus perguntou, afivelando o cinto de segurança. A pergunta apertou o coração de Ana. Vou tentar, eu prometo. Se não, leremos 2 histórias amanhã à noite. A chuva começou a cair, enquanto Ana navegava pelo trânsito matinal, mentalmente ensaiando a apresentação que precisava fazer no trabalho naquela tarde. Os limpadores de para-brisa rangiam ritmicamente, lutando para acompanhar a chuva cada vez mais forte. O notório clima de São Paulo não estava mostrando misericórdia hoje. Mãe, esqueci de dizer, é o dia da doação na escola. Devemos levar alimentos não perecíveis para a campanha. Ana mordeu o lábio. Mais uma despesa que ela não havia incluído no orçamento. Vamos parar na padaria. Acho que tem uma nota de 20 na carteira. No momento em que compraram os alimentos enlatados, deixaram Mateus na escola e voltaram para a estrada. Ana estava oficialmente atrasada para o trabalho. Ela pegou um atalho através de um bairro rico, uma área onde casas imponentes se distanciavam da rua, protegidas por portões ornamentados e cercas vivas bem cuidadas. Era um mundo completamente diferente de seu apartamento apertado em todos os sentidos. Perdida em pensamentos,
sobre sua apresentação, Ana não percebeu o elegante Mercedes preto saindo de uma entrada até que fosse tarde demais. Ela pisou nos freios, mas o pavimento molhado não ofereceu tração. O terrível som de metal contra metal preencheu o ar quando o para-choque dianteiro de seu Gol colidiu com a porta do lado do motorista do Mercedes. Por um momento, Ana ficou paralisada, mãos agarrando o volante. Sua mente corria através de cálculos. Sua franquia de seguro de R$ 2.500, as horas perdidas no trabalho, o aumento potencial em seus prêmios de seguro já altíssimos. Ela observou com pavor quando a porta do motorista do Mercedes se abriu e uma figura alta emergiu. Ele ficou parado na chuva sem parecer notá-la, examinando os danos com um desapego clínico. Mesmo através do para-brisa salpicado de chuva, Ana podia ver que tudo nele exalava riqueza e poder, desde seu terno cinza, impecavelmente sob medida, até sua postura confiante. Ele virou seu olhar para ela e Ana sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a umidade da manhã. Respirando fundo, ela pegou suas informações de seguro no porta-luvas e saiu na chuva. "Sinto muito", ela começou, empurrando mechas de cabelo molhado do rosto. "Eu não o vi até... Você tem o hábito de dirigir imprudentemente por bairros residenciais?" Sua voz era profunda e controlada, com uma ponta que fez a coluna de Ana endurecer. "Não, claro que não. Foi um acidente. Um acidente que poderia ter sido evitado com atenção básica à estrada." Ele passou a mão ao longo da amassado em sua porta do carro, sua expressão endurecendo. "Este é um AMG GT de edição limitada. Você tem alguma ideia de quanto custará o conserto?" Ana engoliu em seco. "Eu tenho seguro", disse ela, estendendo seus documentos manchados de chuva para ele. O homem mal olhou para eles. "O seguro não cobrirá a restauração completa. Esta pintura é personalizada." Em pé, ali na chuva, Ana sentiu a pressão familiar aumentando, o peso avassalador de mais um problema que ela não podia resolver. Suas roupas estavam ficando encharcadas, sua maquiagem escorrendo, e a cada minuto que passava, ela estava se atrasando mais para o trabalho. "Lamento muito pelo seu carro, mas preciso ir para o trabalho. Podemos trocar informações e deixar as seguradoras lidarem com isso?" Ana tentou manter sua voz firme, profissional. Pela primeira vez, o homem realmente olhou para ela, um olhar penetrante que parecia absorver cada detalhe de sua aparência, desde seu blazer de segunda mão até sua bolsa de couro gasta. Um leve sorriso brincou nos cantos de sua boca, embora não chegasse aos seus olhos. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Ana Ribeiro." "Bem, Ana Ribeiro, eu sou Bruno Dantas." Ele estendeu a mão, e Ana hesitantemente a apertou, surpresa com o calor de sua palma contra seus dedos gelados pela chuva. "E tenho uma proposta para você." Havia algo em seu tom que fez Ana instantaneamente cautelosa. Ela ouvira falar de pessoas ricas tentando evitar reclamações de seguro, mas não podia pagar pelos danos do próprio bolso, não importa o que ele sugerisse. "Sr. Dantas, realmente devo ligar para meu seguro. Os reparos no meu carro custarão aproximadamente R$ 75 mil. Ele interrompeu, observando o rosto dela empalidecer com o valor. "Mas estou disposto a esquecer todo o incidente sob uma condição." Ana cruzou os braços, de repente sentindo-se defensiva. Que condição seria essa? Bruno sorriu. Uma expressão calculada que transformou seu rosto bonito em algo predatório. "Jante comigo esta noite." Ana olhou para ele incrédula. "Como?" "Jantar. Esta noite, na minha casa." Ele gesticulou em direção a uma mansão imponente afastada da rua. 7 horas. Em troca, consideraremos este infeliz incidente resolvido. A chuva continuava a cair ao redor deles, mas Ana mal a notava agora. "Você quer que eu saia com você, em vez de registrar uma reclamação de seguro?" A expressão de Bruno permaneceu impassível. "Pense nisso como uma solução alternativa. Uma noite do seu tempo em troca de R$ 75 mil em reparos. Parece uma barganha para mim."
A raiva surgiu dentro de Ana, cortando seu choque inicial. Isso é completamente inapropriado. Não vou sair com você para pagar uma dívida. Eu disse jantar, Sra. Ribeiro, não um compromisso para a vida toda. Sua voz adquiriu um tom de diversão. Mas se preferir lidar com isso pelos canais convencionais à vontade, tenho certeza que seus prêmios de seguro poderiam suportar o aumento. A crueldade casual de sua avaliação atingiu Ana como um golpe físico. Ele a havia analisado em segundos, suas dificuldades financeiras, sua vulnerabilidade, sua falta de opções. Vou arriscar com o seguro, ela disse com a voz tensa. Bruno deu de ombros, tirando um cartão de visita do bolso do paletó. Pense nisso. Minha oferta vale até o meio-dia. Depois disso, ligo para minha seguradora e eles ligam para a sua, e seus prêmios aumentam bem a tempo das festas de fim de ano. Ele entregou a ela o cartão, seus dedos roçando os dela. Eu faço um excelente risoto, a propósito. Antes que Ana pudesse responder, ele havia voltado para seu Mercedes danificado e partido, deixando-a em pé na chuva, segurando seu cartão de visita e sentindo como se tivesse sido atingida por algo muito mais perigoso que um carro. Enquanto dirigia para o trabalho, quase 40 minutos atrasada agora, Ana não conseguia afastar o encontro de sua mente. A proposta de Bruno Dantas ecoava em seus pensamentos, junto com o número aterrorizante de 75 mil. Seu seguro cobriria a maior parte, mas a franquia e o inevitável aumento dos prêmios devastariam seu orçamento cuidadosamente equilibrado. Ela pensou no tratamento odontológico iminente de Mateus, na conta de luz vencida escondida na gaveta de sua mesa e nos livros didáticos que precisaria para o próximo semestre. Pensou no segundo emprego que já estava considerando assumir, apesar de não ter ideia de quando encontraria tempo para dormir. Ana jogou o cartão de Bruno no banco do passageiro, determinada a esquecer sua oferta inapropriada. Mas conforme o dia avançava, conforme seu chefe a repreendeu por estar atrasada, conforme percebeu que havia esquecido de preparar uma parte crítica de sua apresentação, conforme a notificação de sua conta corrente mostrou um saldo de 637,43 reais, o cartão parecia crescer em sua visão periférica. Na hora do almoço, Ana se viu sentada sozinha em seu carro, olhando para as letras elegantes em relevo. Bruno Dantas, CEO, Empresas Dantas. Abaixo, um número de telefone. Isso é loucura, ela murmurou para si mesma, mesmo enquanto pegava seu celular e começava a discar. Completamente loucura. Mas ela apertou ligar mesmo assim, dizendo a si mesma que era apenas um jantar. Apenas uma noite para resolver um problema que de outra forma levaria meses para se recuperar. Apenas negócios. Bruno atendeu no segundo toque. Eu estava imaginando se você ligaria, ele disse. E Ana podia ouvir o triunfo em sua voz. Isso significa que reconsiderou minha oferta? Ana agarrou o volante com a mão livre, firmando-se. Um jantar. Só isso. E esquecemos o acidente. 7 horas. Bruno confirmou. Não se atrase desta vez, Ana Ribeiro. Ao encerrar a ligação, Ana não conseguiu escapar da sensação de que acabara de fazer um acordo que ia muito além de uma porta de carro amassada. Um acordo com consequências que ela não conseguia imaginar. Ana ficou diante dos imponentes portões de ferro da propriedade de Bruno Dantas, questionando sua decisão pela 100ª vez naquela noite. Ela havia ligado para sua mãe, pedindo-lhe para ficar com Mateus durante a noite com a desculpa vaga de um compromisso de trabalho, ignorando a surpresa na voz de sua mãe. Nos 3 anos desde que Tiago havia partido, Ana não tinha saído em um único encontro. Não que isso fosse um encontro, ela lembrou a si mesma firmemente. Era uma transação comercial, um acordo não ortodoxo para um acidente de carro. Ela havia passado seu horário de almoço pesquisando sobre Bruno Dantas. A internet forneceu uma riqueza de informações, nenhuma delas particularmente reconfortante. Aos 38 anos, ele era um dos empresários de tecnologia mais bem-sucedidos de São Paulo, tendo construído as empresas Dantas de uma pequena startup para uma empresa de software de segurança multimilionária. Revistas de negócios o descreviam como brilhante, mas implacável.
notoriamente reservado e intransigente tanto nos negócios quanto em assuntos pessoais. Seu histórico de relacionamentos consistia em breves relacionamentos com modelos e socialites, cada uma mais bonita que a anterior. Os portões se abriram quando ela se aproximou, fazendo Ana se perguntar se estava sendo observada. Ela dirigiu seu Gol, apressadamente lavado em um posto de gasolina depois do trabalho, pela entrada curva, sentindo-se cada vez mais deslocada a cada segundo que passava. A casa de Bruno era uma obra-prima modernista de vidro, aço e pedra, dramaticamente iluminada contra o céu noturno. Ana estacionou ao lado de uma fonte e verificou sua aparência no espelho retrovisor uma última vez. Ela tinha feito o melhor que podia com o que tinha. Um vestido azul marinho que usara no casamento de uma prima no ano passado, seu bom par de saltos e mais atenção à sua maquiagem do que havia dado em meses. Seu cabelo castanho caía em ondas soltas ao redor de seus ombros, e ela usava um simples colar de prata que havia pertencido à sua avó. Um homem uniformizado apareceu quando ela saiu do carro. "Senhora Ribeiro, o Sr. Dantas está esperando. Por favor, siga-me." O interior da mansão era ainda mais impressionante que seu exterior. Tetos altos, arte de qualidade de museu e móveis que provavelmente custavam mais do que o salário anual de Ana. O funcionário a conduziu por uma série de salas, cada uma mais luxuosa que a anterior, até chegarem a um vasto terraço com vista para a cidade. Bruno estava de costas para ela, silhuetado contra a vista panorâmica das luzes cintilantes de São Paulo. Ele se virou quando ela se aproximou, e Ana foi novamente atingida por sua presença dominante. De jeans escuro e suéter cinza, ele parecia mais relaxado do que estava naquela manhã, mas não menos intimidante. "Você é pontual desta vez", ele observou, seus olhos percorrendo-a com apreciação indisfarçável. "Eu aprecio isso." Ana forçou-se a encontrar seu olhar firmemente. "Eu disse que estaria aqui às 7. São 7 horas. Gostaria de uma bebida?" Bruno gesticulou para um carrinho de bar carregado com decantadores de cristal. "Tenho um excelente Barolo respirando, ou posso fazer algo mais forte se preferir." "Vinho está ótimo", Ana respondeu, determinada a manter sua compostura apesar da situação surreal. Bruno serviu 2 taças com facilidade praticada, entregando uma a Ana. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca, e Ana se irritou ao notar o contato. "Aos encontros inesperados", Bruno disse, erguendo seu copo. Ana não espelhou o brinde. "A quitação de dívidas", ela rebateu. Um sorriso brincou nos cantos da boca de Bruno enquanto ele tomava um gole. "Você não gosta muito de mim, não é, Ana?" "Eu não te conheço", ela respondeu cuidadosamente, "mas não gosto particularmente dos seus métodos." "Meus métodos?" "Coagir mulheres a jantar com você, ameaçando ruína financeira. Parece problemático." As sobrancelhas de Bruno se ergueram. "É isso que você acha que está acontecendo aqui? Não é?" Ele a considerou por um momento. "Eu ofereci a você uma escolha. Você poderia ter recusado. Uma escolha entre jantar com um estranho e uma conta de reparo de carro de 75 as. 000 não é muito escolha para alguém na minha posição. O que eu acho que você sabia perfeitamente bem." A expressão de Bruno aguçou com interesse. "E que posição é essa, exatamente?" Ana tomou um gole de seu vinho, ganhando tempo. A última coisa que ela queria era parecer vulnerável para este homem. "Vamos apenas dizer que despesas inesperadas não são algo que eu possa absorver facilmente agora." "E por que isso? Você parece inteligente, capaz." Ana se irritou. "Nem todo mundo nasce com uma colher de prata, Sr. Dantas." "Bruno", ele corrigiu, "e eu não nasci com nada de prata, exceto talvez meu chocalho de bebê. Todo o resto eu conquistei." Antes que Ana pudesse responder, um funcionário apareceu para anunciar que o jantar estava pronto. Bruno a guiou para uma mesa elegantemente posta na extremidade distante do terraço, sua mão pairando perto da parte inferior das costas dela, sem realmente tocá-la. O jantar foi requintado.
Um banquete de vários pratos com pratos que Ana não conseguia pronunciar e ingredientes que nunca havia provado. Bruno provou ser um anfitrião surpreendentemente envolvente, atraindo-a para conversas sobre arquitetura, arte e a paisagem em mudança de São Paulo. Ele ouvia quando ela falava, fazia perguntas atenciosas de acompanhamento e parecia genuinamente interessado em suas opiniões. Era desarmante essa versão de Bruno Dantas. Ana esperava arrogância e condescendência, não atenção e sagacidade. Quando a sobremesa chegou, uma delicada confecção de chocolate e frutas vermelhas, ela se viu relutantemente gostando de sua companhia, apesar de suas melhores intenções. Então, Bruno disse, enchendo sua taça de vinho, me conte sobre você, Ana Ribeiro. Qual é a sua história? Ana hesitou. Não tenho certeza se minha história de vida fazia parte do nosso acordo. Não fazia, Bruno reconheceu. Mas estou curioso. Faça-me esse favor. Contra seu melhor julgamento, Ana deu a ele a versão abreviada, crescendo em uma família de classe média em Campinas, estudando administração de empresas até engravidar de Mateus, interrompendo sua educação quando Tiago partiu, e seus esforços atuais para terminar seu diploma enquanto trabalhava em tempo integral. E o pai do seu filho? Bruno perguntou, seu tom casual, mas seus olhos atentos. Fora do quadro, Ana respondeu secamente. Escolha dele. Bruno assentiu, aparentemente sem surpresa. A perda dele. A declaração simples, entregue sem pena ou julgamento, pegou Ana desprevenida. Antes que ela pudesse responder, Bruno mudou de assunto, perguntando sobre seus estudos e aspirações de carreira. Enquanto conversavam, Ana se viu compartilhando mais do que pretendia, seus sonhos de iniciar sua própria consultoria para pequenas empresas, suas frustrações com as limitações de seu trabalho atual e o constante malabarismo necessário para ser tanto provedora quanto mãe. Você nunca considerou se casar novamente? Bruno perguntou. Encontrar alguém para compartilhar o fardo? Ana riu, o som mais afiado do que ela pretendia. Entre trabalho, faculdade e Mateus, mal tenho tempo para dormir, quanto mais namorar. Além disso, aprendi minha lição da primeira vez. Que foi? Que depender de outra pessoa é um luxo que não posso me dar. Ela encontrou seu olhar diretamente. E você? Nenhuma senhora Dantas esperando nos bastidores? Uma sombra passou pelas feições de Bruno. O casamento requer um nível de confiança que ainda não encontrei em meus relacionamentos. Confiança? Ana ergueu uma sobrancelha. Ou controle. A expressão de Bruno endureceu ligeiramente. Você é bastante direta, não é? Apenas observadora. Tudo sobre isso. Ela gesticulou para a casa, o jantar, ele. Grita controle, incluindo como chegamos a estar jantando em primeiro lugar. Por um momento, um silêncio tenso pairou entre eles. Então, inesperadamente, Bruno riu. Um som genuíno que transformou seu rosto. Ponto justo, ele cedeu. Eu gosto das coisas nos meus termos. Isso me serviu bem nos negócios. E em relacionamentos pessoais? Esses são mais complicados. Ele a estudou por um momento. Você me intriga, Ana Ribeiro. A maioria das mulheres, na sua posição, estaria trabalhando muito duro para me impressionar agora. Não estou aqui para impressioná-lo, ela lembrou. Estou aqui para resolver uma dívida. Sim, Bruno respondeu, sua voz suavizando. O infame acidente de carro. Diga-me, você sempre adota abordagens tão criativas para resolução de problemas? Ana sentiu suas bochechas esquentarem. Não tenho o hábito de danificar veículos de luxo, se é isso que está perguntando. Não é isso que eu quis dizer. Bruno se inclinou para frente, seu olhar intenso. Eu quis dizer aceitar meu convite quando você claramente suspeitava que meus motivos não eram inteiramente corretos. Ana hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Às vezes o pragmatismo tem que vencer o princípio. Meu filho precisa de aparelho nos dentes, meu pagamento da faculdade vence no próximo mês e meu seguro de carro já é quase impagável. Então sim, tomei uma decisão calculada. Uma transação comercial, Bruno refletiu. É assim que você vê esta noite? Não é isso que é, Ana desafiou.
O sorriso de Bruno não chegou aos seus olhos. Talvez, inicialmente, mas me pego imaginando se poderia ser algo mais. Sinais de alerta soaram na mente de Ana. Senhor Dantas. Bruno, ele corrigiu novamente. Bruno, ela emendou. Se você está sugerindo que este jantar vem com expectativas adicionais, então devo sair agora. Bruno pareceu genuinamente surpreso. Não é isso que eu quis dizer de forma alguma. Estou simplesmente sugerindo que tenho gostado da sua companhia mais do que antecipei. O suficiente para me perguntar se você consideraria me ver novamente em circunstâncias mais convencionais. Ana olhou para ele pega de surpresa. Você quer namorar comigo voluntariamente? É tão difícil de acreditar? Dado seu tipo usual, sim. As palavras saíram antes que Ana pudesse detê-las. As sobrancelhas de Bruno se ergueram. Meu tipo usual? O calor subiu pelo pescoço de Ana. Eu posso ter te pesquisado no Google durante meu horário de almoço. Meticulosa, Bruno comentou parecendo divertido. E o que sua pesquisa lhe disse sobre meu tipo usual? Socialites, modelos, herdeiras, Ana listou. Mulheres que circulam em seus círculos. Mulheres com tempo para almoços e galas beneficentes. Mulheres sem filhos de 8 anos e empréstimos estudantis. Mulheres que me querem pelo meu dinheiro e conexões, Bruno acrescentou, sua voz ganhando uma ponta. Mulheres que nunca trabalharam um dia em suas vidas. Mulheres que nem sonhariam em me desafiar da maneira que você fez esta noite. Ana não sabia como responder a isso. O clima entre eles havia mudado, carregado com algo que ela não conseguia nomear. Mais uma taça de vinho, Bruno ofereceu, já alcançando a garrafa. Ana verificou seu relógio, surpresa ao descobrir que eram quase 11 horas. Na verdade, devo ir. Tenho uma manhã cedo amanhã. Bruno assentiu, não fazendo nenhum movimento para detê-la. Claro, vou acompanhá-la até a saída. Enquanto se moviam pela casa, Ana sentiu uma estranha relutância crescendo dentro dela. A noite não havia sido nada como ela esperava. Não a aprovação para a qual ela havia se preparado. Não o jogo de poder que havia antecipado. Bruno Dantas era mais complexo do que sua reputação sugeria, e essa percepção era estranhamente inquietante. No seu carro, Bruno abriu a porta do motorista para ela. Obrigado por vir esta noite, Ana. Considere nosso acidente oficialmente resolvido. Obrigada pelo jantar, Ana respondeu, incerta de repente sobre a maneira apropriada de encerrar uma noite tão incomum. Bruno resolveu o dilema estendendo sua mão. Talvez nos encontremos novamente em melhores circunstâncias. Ana apertou sua mão, notando novamente o calor de seu toque. Talvez. Enquanto se afastava, Ana não conseguia se livrar da sensação de que algo significativo havia acontecido. Algo além da quitação de uma dívida ou um jantar em comum. Ela olhou no espelho retrovisor e viu Bruno ainda em pé na entrada, observando seu carro desaparecer na noite. 3 dias depois, um buquê de lírios chegou à mesa de Ana no trabalho. O cartão dizia simplesmente: jantar neste sábado, sua escolha de restaurante. Nenhum acidente de carro necessário. B. Ana olhou para as flores, uma mistura complicada de emoções a invadindo. A parte prática de sua mente dizia para recusar, para encerrar o que quer que fosse isso antes que começasse. Mas outra parte, parte que ela pensava estar há muito adormecida, estava intrigada pelo homem que vira através de suas defesas e ficara mais fascinado do que dissuadido pelo que encontrara. Ela pegou seu telefone, hesitou, então digitou uma resposta. Vou precisar encontrar uma babá primeiro. A resposta de Bruno veio quase instantaneamente. Já providenciado. Dona Joana, sua vizinha, concordou em cuidar de Mateus. Ela vem altamente recomendada. Ana congelou, olhando para a mensagem. Como ele sabia sobre Dona Joana? Como ele sabia onde ela morava? As implicações eram perturbadoras. Antes que ela pudesse processar isso, outra mensagem apareceu. Isso foi presunçoso da minha parte. Peço desculpas. Sua vizinha mencionou que frequentemente cuida de Mateus quando conversamos sobre a entrega das flores.
A oferta continua de pé, mas os arranjos são inteiramente sua. Escolha. O desconforto de Ana permaneceu, mas agora estava misturado com curiosidade. Bruno Dantas estava acostumado a conseguir o que queria, a controlar situações e resultados. No entanto, ele acabara de reconhecer ter ultrapassado os limites e recuado. Era inesperado e, apesar de si mesma, Ana achou isso atraente. Sábado às 7. Ela finalmente respondeu. Providenciarei minha própria babá. Enquanto guardava o telefone, Ana não conseguia escapar da sensação de que estava entrando em um caminho que mudaria sua vida irrevogavelmente. Para melhor ou pior, ainda estava por ser visto. Um jantar com Bruno Dantas havia se transformado em 2, depois 3. E agora, 6 semanas depois, Ana se viu na inesperada posição de realmente namorar o homem que uma vez desprezara como um bilionário arrogante e controlador. Seu relacionamento desafiava qualquer definição convencional, uma dança complexa de atração, cautela e confiança lentamente construída. Nesta noite, eles estavam sentados no modesto apartamento de Ana, com recipientes de comida para a viagem espalhados por sua pequena mesa de jantar. Bruno havia insistido em vir até ela pela primeira vez, alegando que queria ver onde ela morava. Ana havia passado a noite anterior em um frenesi de limpeza, agudamente consciente de como seus móveis da Talking-Stock e decoração de segunda mão pareceriam para alguém que vivia em uma mansão modernista. Você está quieta esta noite, Bruno observou, observando-a sobre seu copo de vinho, que ele havia trazido, junto com uma garrafa que provavelmente custava mais que seu orçamento mensal de supermercado. Ana empurrou seus talharim com seus hashes. Só cansada, pressão de fim de semestre. É só isso? O olhar de Bruno era muito perspicaz, como sempre. Ana suspirou. Mateus perguntou se você era meu namorado esta manhã. A expressão de Bruno permaneceu neutra. E o que você disse a ele? Que somos amigos que gostam de passar tempo juntos. Uma resposta diplomática. Uma resposta honesta, Ana rebateu. Não tenho certeza do que mais chamar isto. Ela gesticulou entre eles. Bruno colocou seu copo de vinho. O termo relacionamento seria tão impreciso. É isso que é? Ana desafiou. Não é? Bruno recostou-se em sua cadeira. Nos vemos várias vezes por semana. Falamos todos os dias. A óbvia atração mútua. O canto de sua boca se ergueu, a menos que eu tenha interpretado mal a situação inteiramente. Ana sentiu suas bochechas esquentarem, lembrando-se de seus beijos de boa noite, cada vez mais apaixonados. A atração física não é o problema. Então qual é? Ana hesitou, incerta de como articular o desconforto que ainda persistia sob a superfície de suas interações. Às vezes ainda sinto como se fosse parte de algum jogo que você está jogando. Como se você estivesse me testando, esperando para ver se eu vou falhar. A expressão de Bruno endureceu ligeiramente. Isso não é justo, Ana. Não é? Ela encontrou seu olhar diretamente. Você nunca realmente explicou por que me convidou para jantar naquela primeira noite. Porque eu, especificamente, você poderia ter qualquer mulher em São Paulo. Um silêncio tenso se estendeu entre eles. Ana vinha criando coragem para fazer esta pergunta por semanas, e agora que ela pairava no ar entre eles, ela se viu prendendo a respiração, aguardando sua resposta. Bruno se levantou abruptamente e caminhou até a janela da sala de estar de costas para ela. Quando finalmente falou, sua voz estava incomumente quieta. Você olhou para mim como se eu fosse uma pessoa, não uma conta bancária. O quê? Ana colocou seus hashes. Bruno virou-se para encará-la. Naquela manhã, quando tivemos o acidente, você estava claramente intimidada pela situação, mas não por mim especificamente. Você olhou nos meus olhos, você resistiu. Você não tentou imediatamente usar sua feminilidade para manipular a situação. Ana piscou surpresa. Isso é um elogio incomum. Não foi feito como elogio, apenas uma observação. Bruno passou a mão pelo cabelo escuro, um gesto raro de incerteza. Você sabe quantas pessoas em minha vida me veem como uma pessoa primeiro
e um bilionário em segundo lugar, posso contá-las nos dedos de uma mão. Isso parece solitário, Ana disse baixinho. É a realidade. O tom de Bruno era objetivo. Na minha experiência, as pessoas querem algo de mim. Dinheiro, conexões, status, até as mulheres com quem saio. Então eu era o quê? Um experimento? Ana sentiu um nó se formando em seu estômago. Bruno atravessou a sala para ficar diante dela. No início, talvez, eu estava curioso sobre a mulher que parecia mais irritada do que impressionada com minha riqueza. Ele estendeu a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seus dedos permanecendo em sua bochecha. Mas rapidamente se tornou muito mais que curiosidade. Ana queria acreditar nele, mas a dúvida persistia. E agora? O que você quer de mim, Bruno? Só você, ele disse simplesmente. A mulher que me chama, atenção quando digo besteira. A mulher que não está impressionada com meu dinheiro ou intimidada pelo meu poder. A mulher que me faz rir e me faz pensar e me faz querer ser melhor. Suas palavras deveriam ter sido reconfortantes, mas Ana não conseguia se livrar da sensação incômoda de que algo permanecia não dito. Ela se levantou, precisando colocar alguma distância entre eles. Há algo que preciso lhe perguntar, ela disse, reunindo sua coragem. Naquela primeira noite na sua casa, você disse que os reparos do carro custariam 75 mil reais. Bruno assentiu, sua expressão cautelosa. Sim, mas quando mencionei isso ao meu amigo Miguel, que trabalha em uma oficina, ele disse que mesmo com pintura e peças personalizadas, o dano que vi não poderia custar tanto. Ana observou o rosto de Bruno cuidadosamente. Na verdade, ele disse que seria mais próximo de 15 mil reais, talvez 20 mil reais no máximo. O maxilar de Bruno apertou quase imperceptivelmente. Seu amigo não viu o carro. Não, mas mostrei ele fotos que tirei na cena do acidente. Ana cruzou os braços. Você mentiu sobre os custos de reparo, Bruno? O silêncio que se seguiu parecia uma presença física na sala. A expressão de Bruno era ilegível, sua postura tensa. Você mentiu, não é? Ana pressionou quando ele não respondeu. Você inflacionou o custo para me fazer sentir mais desesperada, para garantir que eu aceitasse seu convite para jantar. Ana, apenas diga a verdade. Pela primeira vez, seja completamente honesto comigo. Bruno exalou lentamente. Sim, o custo real de reparo era aproximadamente 21 mil reais. A confirmação sentiu como um golpe, mesmo que Ana tivesse suspeitado disso. Por quê? Por que manipular a situação assim? Porque eu queria conhecê-la e não achei que você concordaria de outra forma. A voz de Bruno estava baixa, intensa. Eu vi algo em você naquela manhã, um fogo, uma resiliência. E eu queria saber mais. Foi impulsivo e sim manipulador. Não estou orgulhoso disso. Ana balançou a cabeça, raiva e mágoa se misturando. Você mentiu para mim desde o início. Como posso confiar em qualquer coisa que você diga agora? Nunca menti para você desde aquele dia, Bruno insistiu, movendo-se em direção a ela. Todo o resto, tudo sobre nós, sobre como me sinto, tem sido real. Isso não muda o fato de que todo nosso relacionamento é construído sobre uma base de manipulação, Ana rebateu. Você criou uma crise para eu resolver, sabendo que eu estava financeiramente vulnerável. Você jogou com meus medos para conseguir o que queria. Não foi assim, Bruno argumentou. Tomei uma decisão em uma fração de segundo. Uma decisão que mostrou exatamente quem você é, Ana interrompeu. Alguém que usa poder e dinheiro para controlar situações e pessoas. Alguém que acha que os fins justificam os meios. As palavras pairaram no ar entre eles, como coisas físicas. A expressão de Bruno mudou de defensiva para algo mais vulnerável. Você está certa, ele disse finalmente, sua voz quieta. É quem eu era. É quem eu tenho sido durante a maior parte da minha vida. Mas estar com você está me mudando. As pessoas não mudam tão facilmente, Bruno. Não facilmente não, mas podem mudar. Ele se aproximou alcançando sua mão. Ana permitiu o contato apesar de sua raiva. Cresci sem nada. Meu pai saiu quando eu tinha 4 anos.
Minha mãe trabalhava em 3 empregos e ainda não conseguia manter as luzes acesas metade do tempo. Prometi a mim mesmo que nunca mais seria impotente, e em algum momento isso se transformou na necessidade de controlar tudo e todos ao meu redor. Ana ouviu, sua raiva moderada pela honestidade crua em sua voz. Construí muros para me proteger, Bruno continuou. Dinheiro se tornou meu escudo, minha arma, minha identidade. Esqueci como me conectar com as pessoas como algo além de transações ou conquistas. Seus dedos apertaram os dela. Até você. Você me faz querer derrubar esses muros. Ana olhou em seus olhos, procurando por engano e encontrando apenas vulnerabilidade. Era desarmante ver esse homem poderoso despido de sua armadura habitual. Preciso de tempo para processar isso, ela disse finalmente. Não posso simplesmente ignorar o fato de que você me manipulou desde o início. Bruno assentiu, soltando sua mão. Eu entendo. Para o que vale a pena não é algo que eu faria agora. Por que você mudou? Ana não conseguiu manter o ceticismo de sua voz. Porque me importo com você. Bruno respondeu simplesmente. Mais do que me importei com alguém em muito tempo. A confissão pairou no ar entre eles, pesada com implicações. Ana não sabia como responder, dividida entre os inegáveis sentimentos que havia desenvolvido por Bruno e a traição de saber que seu relacionamento havia começado com uma mentira calculada. Devo ir, Bruno disse finalmente, alcançando o seu paletó. Dar a você o espaço que precisa. Ana assentiu, acompanhando-o até a porta em silêncio. Na entrada, Bruno virou-se para encará-la. Para o quê? Vale a pena, Ana, sinto muito. Sei que isso não conserta nada, mas preciso que você saiba que o que começou como um jogo se tornou a coisa mais real na minha vida. Ana se apoiou no batente da porta, estudando seu rosto. Preciso de tempo para pensar, Bruno. Leve todo o tempo que precisar. Sua mão se ergueu como se para tocar seu rosto, depois caiu de volta para seu lado. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar. Depois que ele saiu, Ana afundou em seu sofá, emoções agitadas. A revelação não deveria tê-la surpreendido. Ela suspeitava desde o início que Bruno operava por seu próprio conjunto de regras. Ainda assim, a confirmação doeu mais do que ela havia antecipado. Não era apenas a mentira sobre o carro. Era o que a mentira representava. Um desequilíbrio fundamental de poder, uma manipulação de sua vulnerabilidade. Durante a semana seguinte, Ana evitou as ligações e mensagens de Bruno. Ela se lançou nos exames finais e no trabalho, usando a ocupação como um escudo contra o confronto com seus sentimentos. Mateus notou sua distração, perguntando várias vezes por que o Sr. Bruno não havia visitado recentemente. Ele está ocupado com o trabalho, querido. Ana responderia, a meia-verdade amarga em sua língua. Na sexta-feira à tarde, quando Ana estava correndo para buscar Mateus na escola, seu telefone tocou com um número desconhecido. Senhora Ribeiro, aqui é Patrícia Melo do Escritório de Auxílio Financeiro da Faculdade Comunitária de São Paulo. O estômago de Ana apertou. Seu último pagamento de mensalidade vencera há 3 dias, e ela ainda estava com uma falta de quase R$ 4.000. Sim, olá, ela respondeu preparando-se para más notícias. Estou ligando para informá-la que um doador anônimo criou uma bolsa de estudos que cobre o restante do seu programa de graduação. Sua mensalidade, livros e taxas serão pagas integralmente até a formatura. Ana quase saiu da estrada. Desculpe, deve haver algum engano. Nenhum engano, Patrícia assegurou. A bolsa é para pais solteiros concluindo diplomas de administração com médias acima de 8,5. Você foi especificamente selecionada como a primeira beneficiária. Ana sabia imediatamente quem estava por trás disso. Este doador anônimo, por acaso tem as iniciais BD? Não estou autorizada a dizer, Patrícia respondeu, mas seu tom confirmou a suspeita de Ana. Os fundos já foram aplicados à sua conta. Parabéns, senhora Ribeiro. Depois de desligar, Ana estacionou seu carro em um estacionamento de supermercado, raiva e confusão a dominando. Bruno havia ultrapassado seus limites novamente, tomando decisões sobre sua vida sem consulta. No entanto, o gesto aliviaria um enorme fardo financeiro,
dando-lhe liberdade que ela não ousara esperar. Naquela noite, depois de colocar Mateus na cama, Ana finalmente ligou para Bruno. "Você não pode comprar meu perdão", ela disse sem preâmbulo quando ele atendeu. "Não pretendi isso", Bruno respondeu, sua voz cuidadosamente neutra. "A bolsa é sua independentemente do que aconteça entre nós, sem compromissos." "Tudo com você tem compromissos", Ana rebateu. "Não desta vez." O tom de Bruno suavizou. "Você trabalhou demais para se preocupar se pode pagar para terminar seu diploma. Considere como um pedido de desculpas se quiser, mas não um suborno." Ana suspirou, afundando em sua cama. "Você deveria ter me perguntado primeiro." "Você teria aceitado se eu tivesse?" "Não", Ana admitiu. "Exatamente", Bruno disse. "Você é orgulhosa demais, determinada demais a fazer tudo sozinha. É admirável, mas às vezes aceitar ajuda não significa entregar sua independência." As palavras atingiram um acorde. Ana havia se concentrado tanto em nunca ser vulnerável, em nunca depender de ninguém depois que Tiago saiu, que construíra muros tão altos e grossos quanto os de Bruno, apenas de um tipo diferente. "Sinto sua falta", Bruno disse no silêncio. "Esses últimos 7 dias foram difíceis." Ana fechou os olhos, a confissão simples minando sua resolução. "Também sinto sua falta", ela admitiu, "mas ainda estou com raiva." "Eu sei", Bruno respondeu, "e você tem todo o direito de estar. Mas, Ana, por favor, acredite que tudo desde então, tudo o que sinto por você, é real." "Como posso ter certeza?", Ana perguntou, a pergunta que a assombrava toda semana finalmente pronunciada em voz alta. "Jante comigo amanhã", Bruno sugeriu. "Quero lhe mostrar algo." Ana hesitou. Então concordou, a curiosidade superando suas reservas. Na noite seguinte, Bruno a pegou em um carro mais modesto que o habitual, um simples SUV preto com vidros escurecidos. Em vez de seguir para sua mansão ou um dos restaurantes sofisticados que normalmente frequentavam, ele dirigiu para um bairro da classe trabalhadora, na zona leste de São Paulo. "Para onde estamos indo?", Ana perguntou, ficando cada vez mais confusa, enquanto passavam por pequenos sobrados e conjuntos de apartamentos. "Meu passado", Bruno respondeu enigmaticamente. Ele finalmente estacionou em frente a um prédio de apartamentos deteriorado. A tinta descascava dos batentes das janelas e vários degraus de concreto que levavam à entrada estavam rachados. "Morei aqui dos 4 anos até sair para a faculdade", Bruno explicou, seu olhar fixo no prédio. "Apartamento 3B, 2 cômodos, um banheiro que mal funcionava. Minha mãe limpava casas durante o dia e era garçonete à noite. Às vezes, ela tinha um terceiro trabalho nos fins de semana." Ana olhou para ele surpresa. "Você cresceu aqui?" Bruno assentiu. "É aqui que aprendi que dinheiro é igual a poder e que sem ele, você está à mercê de todos os outros." Ele se virou para encará-la. "Meu pai saiu levando tudo em nossa conta bancária. O senhorio ameaçou nos despejar. A companhia de energia cortou nossa eletricidade no meio do inverno. As pessoas olhavam para minha mãe, educada, inteligente, trabalhadora, como se ela não fosse nada porque não podia pagar suas contas em dia. Bruno, eu jurei que nunca mais seria impotente." Ele continuou, sua voz tensa com emoção. "Trabalhei em 2 empregos durante o ensino médio. Consegui uma bolsa para a faculdade e construí as empresas Dantas do zero. Dinheiro se tornou minha armadura, minha segurança. Convenci-me de que todos tinham um preço, que relacionamentos eram transacionais, porque era isso que eu tinha visto toda a minha vida." Ana estendeu a mão e pegou a dele, comovida pela honestidade crua em sua voz. "Quando a conheci", Bruno disse, seus dedos apertando os dela, "vi alguém enfrentando as mesmas lutas que minha mãe, trabalhando horas impossíveis, sacrificando tudo por seu filho, tentando manter tudo junto por pura força de vontade. Mas onde minha mãe quebrou sob a pressão, você parecia ficar mais forte." "Não sou tão forte quanto você pensa", Ana admitiu baixinho. "Você é mais forte", Bruno insistiu.
É preciso mais coragem para permanecer aberta e amorosa neste mundo do que para construir muros e acumular poder. Passei 15 anos aperfeiçoando. O último. Você tem me ensinado o primeiro. Ele virou-se em seu assento para encará-la completamente. Manipulei nosso primeiro encontro, porque é a única maneira que eu conhecia de interagir com as pessoas. Passei tanto tempo vendo relacionamentos como dinâmicas de poder, como competições a serem vencidas, que não conhecia outra abordagem. Mas você me mostrou que há outra maneira de viver. Ana estudou seu rosto, vendo vulnerabilidade que nunca testemunhara nele antes. Por que me mostrar este lugar agora? Porque quero que você me entenda. Bruno respondeu simplesmente. O bom e o ruim. De onde eu vim molda quem eu sou, mas não precisa definir quem me torno. Ele fez uma pausa, sua expressão séria. Não estou pedindo que você perdoe a manipulação. Estou pedindo uma chance de provar que posso ser melhor, que quero ser melhor. Naquele momento algo mudou entre eles. Hannah viu além do rico CEO controlador para o menino que crescera naquele apartamento. Assustado pela existência precária de sua família, determinado a nunca mais se sentir tão impotente. Ela reconheceu nele os mesmos medos que haviam guiado suas próprias escolhas depois que Tiago saiu. A necessidade desesperada de controle, de independência, de proteção contra a vulnerabilidade. Não posso prometer nada, Ana disse finalmente, mas estou disposta a tentar. O alívio de Bruno foi palpável. É tudo que estou pedindo. Enquanto se afastavam de sua casa de infância, Ana percebeu que ambos estavam em uma encruzilhada. Bruno estava aprendendo a desmantelar seus muros, a confiar em algo além de dinheiro e poder. E ela estava aprendendo que talvez independência não precisasse significar isolamento, que aceitar o apoio de outra pessoa não significava necessariamente entregar sua autonomia. As semanas que se seguiram trouxeram uma reconstrução gradual de confiança. Bruno fez esforços consistentes para respeitar os limites de Ana, consultando-a antes de tomar decisões que afetavam sua vida e mostrando interesse genuíno em suas opiniões e preocupações. Ele a apresentou ao seu conselho de administração em um evento da empresa, explicando orgulhosamente suas percepções de negócios e objetivos educacionais. E mais significativamente, ele começou a passar tempo com Matheus, inicialmente através de saídas casuais para tomar sorvete e visitas ao parque, e eventualmente através de envolvimento mais profundo na vida do menino. Ana observou com surpresa e crescente calor enquanto Bruno, que parecia tão inadequado para cuidar de crianças, pacientemente ajudava Matheus com seu projeto de ciências, ensinava-o a jogar xadrez e aparecia em sua peça escolar com flores e aplausos entusiasmados. Para um homem que havia passado sua vida adulta em salas de reuniões e coberturas de luxo, Bruno se adaptou a nuggets de frango em forma de dinossauro e filmes animados com graça inesperada. Ele é diferente com você, observou Carolina, a amiga mais próxima de Ana e conselheira mais cética em relação ao relacionamento. Elas estavam assistindo Bruno e Matheus empinarem uma pipa no parque, o habitual traje de negócios impecável de Bruno, substituído por jeans e uma camiseta do Corinthians. Eu o vi nas notícias. Ele geralmente é tão intimidante. Ele ainda é intimidante, Ana respondeu com um pequeno sorriso. Apenas em contextos diferentes agora. Você está se apaixonando por ele? Carolina perguntou francamente. A pergunta pegou Ana desprevenida, embora ela tivesse feito a mesma pergunta a si mesma por semanas. Não sei, ela respondeu honestamente. Talvez, provavelmente sim. Apesar de como as coisas começaram, Ana observou enquanto Bruno levantava Matheus sobre seus ombros para ajudá-lo a alcançar a linha da pipa que havia prendido em um galho de árvore. Não apesar disso, ela disse pensativamente, por causa de quanto avançamos desde então. As pessoas podem mudar, Carolina. Elas apenas precisam de uma razão para querer. Mais tarde, naquela noite, depois que Matheus estava dormindo, Ana e Bruno sentaram-se em sua pequena varanda, compartilhando uma garrafa de vinho sob as estrelas. Tenho uma confissão a fazer, Bruno disse repentinamente colocando seu copo. Ana ficou tensa.
medos antigos ressurgindo. O que é? O Mercedes, meu carro que você bateu naquela manhã. Bruno encontrou seu olhar diretamente. O dano era ainda menor do que seu amigo, estimou. Era apenas um arranhão na pintura e uma pequena amassada. Poderia ter sido consertado por menos de R$ 5.000. Ana olhou para ele, processando esta nova informação. Então, por quê? Porque eu vi você. Bruno interrompeu, sua voz baixa e intensa. Realmente vi você. Esta mulher bonita e feroz, com fogo nos olhos e determinação em sua postura, mesmo enquanto estava claramente tendo a pior manhã de sua vida. Eu queria conhecê-la e não sabia como mais fazer isso acontecer. Então você criou um problema que só você poderia resolver, Ana disse, a compreensão surgindo. Bruno assentiu, parecendo envergonhado. É como sempre operei. Identificar vulnerabilidades, criar alavancagem, controlar o resultado. Não. Estou orgulhoso disso, Ana. É o pior de quem eu sou ou quem eu era. Ana deveria estar com raiva desta última peça de manipulação. Mas em vez disso, viu-se tocada por sua honestidade. O Bruno Dantas, que ela conhecera primeiro, nunca teria admitido isso. Ele teria mantido a ficção para proteger sua vantagem. Obrigada. Por me dizer a verdade, ela disse baixinho. 3 meses haviam se passado desde a confissão de Bruno sobre o Mercedes, e o verão havia dado lugar ao outono em São Paulo. O relacionamento entre Ana e Bruno havia se aprofundado, evoluindo para algo que nenhum deles havia antecipado quando se conheceram naquela manhã chuvosa. Nesta noite, Ana estava diante do espelho em seu quarto, alisando o tecido de um vestido que havia comprado no dia anterior. Um vestido preto, de coquetel simples, mas elegante, que havia custado mais do que ela normalmente gastaria em roupas para uma temporada inteira. Mas esta noite era especial. O gala anual de caridade para as empresas Dantas, um evento que reunia a elite empresarial de São Paulo para arrecadar dinheiro para iniciativas educacionais em comunidades carentes. Você está linda, mãe, Mateus, disse da porta, já vestido em seu pijama, seu cabelo ainda úmido do banho. Ana sorriu para o reflexo de seu filho. Obrigada, querido. Tem certeza de que está tudo bem com Dona Joana ficando aqui esta noite? Mateus assentiu entusiasticamente. Ela disse que podemos fazer bolo de cenoura para o café da manhã. E Bruno prometeu nos levar para pescar no domingo. Lembra? A maneira casual como Mateus mencionava o nome de Bruno ainda dava a Ana uma pausa às vezes. Esta integração gradual de Bruno em suas vidas, o vínculo crescente entre seu filho e o homem que uma vez parecera tão inadequado para a vida familiar. Bruno havia se mostrado surpreendentemente hábil com Mateus, tratando o menino com respeito e interesse genuíno, em vez de condescendência ou entusiasmo forçado. A campainha tocou e Mateus correu para atender. Ana ouviu a voz profunda de Bruno cumprimentando seu filho, seguida pela conversa animada de Mateus sobre um documentário científico que haviam assistido juntos no fim de semana anterior. Quando Ana saiu do quarto, Mateus estava mostrando a Bruno um modelo de vulcão que havia construído para a escola. Bruno olhou para cima e, por um momento, sua expressão congelou, seus olhos absorvendo a aparência de Ana com admiração inconfundível. Ele estava vestido em um smoking perfeitamente sob medida que enfatizava seus ombros largos e físico esbelto, seu cabelo escuro artisticamente estilizado, a personificação da sofisticação e poder. Você está... Bruno parecia procurar palavras, uma ocorrência rara para um homem que sempre sabia exatamente o que dizer. Deslumbrante. Ana sentiu um rubor aquecer suas bochechas. Apesar de meses de namoro, Bruno ainda tinha a capacidade de fazê-la se sentir como uma adolescente com seu primeiro amor. Você também não está nada mal, ela respondeu com um sorriso. Depois de revisar as instruções com Dona Joana e dar boa noite a Mateus, eles seguiram para o carro de Bruno, não o Mercedes reparado, que ele raramente dirigia agora, mas um elegante Aston Martin que ronronou a vida ao toque de um botão. Nervosa? Bruno perguntou enquanto dirigiam em direção ao centro de São Paulo. Ana ajustou a delicada pulseira em seu pulso, um presente de Bruno para seu recente aniversário.
Um pouco, ela admitiu. Nunca estive em nada parecido com isso antes. Apenas, seja você mesma, Bruno assegurou, estendendo-se para apertar sua mão. Isso é mais do que suficiente para impressionar qualquer um que valha a pena impressionar. O gala estava sendo realizado no MASP. Suas elegantes galerias transformadas para a noite, com iluminação sutil, arranjos florais e áreas de assento estrategicamente posicionadas. Ao entrarem, Ana estava agudamente consciente dos olhares curiosos direcionados a eles. Bruno Dantas, com um par, era aparentemente digno de nota. Bruno Dantas, claramente apaixonado por dito par, era aparentemente sem precedentes. As pessoas estão olhando, Ana murmurou enquanto Bruno a guiava pela multidão com uma mão gentil na parte inferior de suas costas. Deixe-as, Bruno respondeu, despreocupado. Elas estão apenas tentando descobrir o que faz você diferente das mulheres que trouxe a esses eventos no passado. E o que faz? Ana perguntou, curiosa apesar de si mesma. A expressão de Bruno suavizou enquanto olhava para ela. Você é real, sem agenda, sem ângulo, apenas Ana. Durante toda a noite, Bruno permaneceu atento e protetor, apresentando Ana a colegas e associados de negócios com evidente orgulho, sua mão raramente deixando a parte inferior das costas dela. Ana, inicialmente intimidada pela riqueza e poder ao seu redor, viu-se relaxando conforme a noite progredia. Muitos dos associados de negócios de Bruno eram surpreendentemente simples, e várias das mulheres que ela conheceu eram refrescantemente genuínas. Então você é aquela que finalmente domou Bruno Dantas, observou uma mulher mais velha, elegante, que se apresentou como Margarida Whitfield, uma das primeiras investidoras de Bruno. Eu estava começando a pensar que não podia ser feito. Ana sorriu educadamente. Eu não diria que domar é a palavra certa. Os olhos de Margarida brilharam. Não? Que palavra você usaria, querida? Ana considerou a pergunta, observando Bruno do outro lado da sala enquanto ele falava com um grupo de membros do conselho. Evoluído, talvez. Ambos evoluímos. Margarida assentiu aprovadoramente. Isso é muito melhor que domar. Criaturas domadas eventualmente ficam inquietas em suas jaulas. Conforme a noite avançava, Ana se viu genuinamente gostando do evento. A comida era requintada. O champanhe fluía livremente, e o leilão arrecadou uma soma impressionante para programas educacionais. Bruno parecia diferente aqui do que em privado. Mais formal, mais cuidadosamente controlado, mas Ana ainda podia ver o homem por quem havia se importado sob o exterior polido do CEO Bruno Dantas. Depois que o leilão foi concluído, Bruno levou Ana para uma sacada tranquila, com vista para o jardim de esculturas do museu. A noite de outubro estava fresca, mas clara, estrelas visíveis acima apesar das luzes da cidade. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. O chale de Ana, envolto em seus ombros, o braço de Bruno ao redor de sua cintura. Obrigado por vir esta noite, Bruno disse finalmente. Sei que esses eventos não são sua ideia de diversão. Ana inclinou-se em seu abraço. Na verdade, gostei mais do que esperava. Seus colegas não são tão intimidantes quanto você os fez parecer. Eles estão em seu melhor comportamento. Por que você está aqui? Bruno respondeu com uma risada. Acredite em mim, o Bruno Dantas da sala de reuniões ainda está muito vivo e bem. Não duvido, Ana disse sorrindo para ele. Mas conheço os outros lados de você agora também. A expressão de Bruno ficou séria. Sim, você conhece. Melhor do que qualquer pessoa já conheceu. Algo em seu tom fez o pulso de Ana acelerar. Bruno! Ele virou-se para encará-la completamente, segurando ambas as mãos dela nas suas. Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida, Ana. Você e Mateus, vocês me mostraram o que estava faltando, o que eu nem sabia que precisava. Ana sentiu seu coração batendo mais rápido, sentindo o peso do momento. Quando nos conhecemos, pensei que relacionamentos eram sobre poder e controle. Bruno continuou, sua voz baixa e intensa. Você me ensinou que são sobre confiança, e vulnerabilidade e crescimento. Ele fez uma pausa, seus polegares traçando círculos nas costas das mãos dela. Eu te amo, Ana. Estou apaixonado por você,
de uma maneira que não achei que fosse possível para mim. As palavras pairaram no ar entre eles a primeira vez que qualquer um havia falado em voz alta. Ana sentiu lágrimas picar nos cantos de seus olhos, dominada pela emoção nua na expressão de Bruno. Eu também te amo, ela sussurrou, a admissão tanto aterrorizante quanto libertadora. O sorriso de Bruno foi radiante enquanto ele a puxava para perto, beijando-a com uma ternura que desmentiu sua intensidade habitual. Quando finalmente se separaram, ele descansou sua testa contra a dela, sua respiração irregular. Venha morar comigo, ele disse repentinamente. Você e Mateus. Venham viver na casa. Ana recuou ligeiramente, surpresa com a oferta. Bruno, isso é cedo demais? Ele perguntou, parecendo incerto. Demais? Um pouco de ambos, talvez. Ana respondeu honestamente. Meu apartamento pode não ser muito, mas é nosso lar. Mateus tem sua escola, seus amigos. E preciso manter minha independência para o bem de nós dois. Bruno assentiu, decepção evidente em sua expressão, mas compreensão também. Não quero pressioná-la, eu só quero mais tempo com vocês dois. E queremos mais tempo com você, Ana assegurou. Mas morar juntos é um grande passo, especialmente para Mateus. Precisamos pensar cuidadosamente sobre o que é melhor para ele. Você está certa, Bruno cedeu, puxando-a para perto novamente. Como sempre, seguiremos no seu ritmo. Ao se juntarem novamente ao gala, Ana sentiu um contentamento que não experimentava há anos, talvez nunca. A noite concluiu com uma dança lenta. Bruno segurando-a perto enquanto balançavam ao som da música, alheios aos olhares curiosos ainda dirigidos a eles. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigiam de volta ao apartamento de Ana, Bruno parecia perdido em pensamentos, seu habitual comportamento confiante, substituído por algo mais hesitante. O que está em sua mente? Ana perguntou, notando sua distração. Bruno olhou para ela depois de volta para a estrada. Tenho uma viagem de negócios na próxima semana, para o Rio de Janeiro. Estarei fora por 4 dias. Ok, Ana disse, imaginando por que isso parecia incomodá-lo tanto. Daremos um jeito. Não é a primeira vez que você teve que viajar. Quero que você e Mateus venham comigo, Bruno disse, as palavras saindo em uma corrida. É durante o recesso escolar dele. Poderíamos fazer uma férias disso, ver os pontos turísticos, assistir a um show no Teatro Municipal, visitar o Museu Nacional. Mateus adoraria as exposições de dinossauros. Ana hesitou. Bruno, não posso simplesmente sair do trabalho, com tão pouco aviso. Já falei com sua chefe, Bruno interrompeu. Ela disse que você tem dias de férias disponíveis, e o momento é bom, já que é um período tranquilo no escritório. Ana enrijeceu ligeiramente. Você falou com minha chefe sem discutir comigo primeiro? Bruno pareceu perceber seu erro imediatamente. Não deveria ter feito isso. Sinto muito, velhos hábitos. Ele passou a mão pelo cabelo. Fico empolgado com uma ideia e sigo em frente sem considerar a abordagem adequada. O pedido de desculpas foi imediato e genuíno, e Ana sentiu sua irritação desaparecer. Esta era uma das maneiras como Bruno havia mudado. Sua capacidade de reconhecer quando estava ultrapassando limites e corrigir o curso sem defensividade. Tudo bem, ela disse, após um momento. Mas da próxima vez fale comigo primeiro. Tomamos decisões sobre Mateus juntos, lembra? Bruno assentiu, parecendo aliviado. Juntos, sempre. A semana seguinte, os encontrou no Rio de Janeiro, hospedados em uma suíte luxuosa no Copacabana, Palace com vista para o oceano. Mateus estava fora de si de emoção, seu rosto pressionado contra a janela, enquanto absorvia a vista expansiva do azul cercado por montanhas. É aqui que filmaram Cidade de Deus? Ele perguntou, pulando na ponta dos pés. Bruno riu. Partes dele sim, e se você for bom podemos encontrar o piano gigante de Quero Ser Grande no Shopping Cidade Jardim amanhã. Enquanto Bruno participava de reuniões durante os dias, Ana e Mateus exploravam a cidade, visitando museus, parques e pontos turísticos. À noite, os três se reuniam para jantar e outras atividades. Uma apresentação de O Rei Leão no teatro,
um cruzeiro ao pôr do sol ao redor da Baía de Guanabara, um tour privado do Museu Nacional após o horário, organizado por um dos associados de negócios de Bruno. Na última noite no Rio, depois que Matheus havia adormecido em seu quarto da suíte, Bruno convidou Ana para o terraço para uma bebida noturna. As luzes da cidade se estendiam diante deles, uma tapeçaria cintilante, de ambição humana e energia. "Tenho algo para lhe mostrar", Bruno disse, produzindo um tablet de dentro do paletó. "O verdadeiro motivo pelo qual queria que você viesse ao Rio comigo." Ana pegou o dispositivo curiosa. Na tela, havia a renderização de um edifício, moderno no design, mas acolhedor na estética, com grandes janelas e espaços convidativos. "Que é isso?" ela perguntou. "A futura sede da consultoria empresarial Ribeiro", Bruno respondeu, observando seu rosto cuidadosamente. "Localizada no centro de São Paulo, com espaço para 20 funcionários inicialmente, expansível para 50 conforme a empresa cresce." Ana olhou para ele atordoada. "Bruno, do que você está falando?" "Você se formará com seu diploma de administração em maio", ele explicou. "Você falou sobre querer ajudar pequenas empresas com planejamento estratégico e gestão financeira. Isso lhe daria a plataforma para fazer exatamente isso." "Não posso aceitar isso", Ana disse imediatamente, empurrando o tablet de volta para ele. "É demais, preciso construir meu negócio eu mesma, do zero." "Você vai", Bruno assegurou. "Isto não é um presente, Ana. É um investimento. Acredito em sua visão, em suas habilidades. Estou oferecendo ser seu primeiro investidor, nada mais." Ana balançou a cabeça, dominada. "Um investimento desse tamanho faria de você o proprietário majoritário." "Não necessariamente", Bruno rebateu. "Podemos estruturá-lo como quiser. Investidor minoritário, sócio silencioso, empréstimo com termos favoráveis. O que quer que te deixe confortável." Ele pegou suas mãos nas dele. "Isto não é sobre controle, Ana. É sobre acreditar em você e querer apoiar seus sonhos." Ana estudou seu rosto, procurando por qualquer indício do Bruno manipulador que conhecera primeiro. Em vez disso, viu apenas sinceridade e um desejo de dar a ela as mesmas oportunidades que ele havia recebido no início de sua carreira. "Preciso pensar sobre isso", ela disse finalmente. "Esta é uma decisão enorme." "Claro", Bruno concordou imediatamente. "Leve todo o tempo que precisar. A oportunidade não vai a lugar nenhum." Enquanto ficavam juntos olhando para a cidade, Ana percebeu o quanto ambos haviam avançado desde aquela manhã chuvosa em São Paulo. Bruno havia aprendido a oferecer apoio sem tentar controlar, a dar sem expectativa de retorno. E ela havia aprendido que aceitar ajuda não significava necessariamente entregar independência, que às vezes a coisa mais forte que uma pessoa podia fazer era permitir-se ser vulnerável. De volta a São Paulo, a vida retomou seu ritmo. Bruno viajava ocasionalmente a negócios, mas sempre fazia tempo para Ana e Matheus após seu retorno. Ana continuou seus estudos e seu trabalho, agora com a dimensão adicional de planejar para seu futuro negócio. Após cuidadosa consideração e consulta com um consultor financeiro independente, ela havia aceitado a oferta de investimento de Bruno, estruturada como uma participação minoritária, com limites claros quanto ao controle operacional. Em uma noite fresca de dezembro, 6 meses desde seu primeiro jantar juntos, Bruno convidou Ana para sua casa para o que descreveu como uma conversa importante. Matheus estava passando o fim de semana com a mãe de Ana, dando-lhes tempo raro sozinhos. A mansão parecia diferente agora do que havia naquela primeira noite, ainda impressionante em sua escala e luxo, mas não mais intimidante. Ana havia passado a ver além dos adornos de riqueza para o lar por baixo, e ocasionalmente até para o menino do apartamento 3B que havia construído tudo. Bruno a cumprimentou na porta ele mesmo, em vez de enviar funcionários, vestido casualmente de jeans e suéter. Ele parecia nervoso, um estado que Ana raramente testemunhava nele. "Está tudo bem?" ela perguntou enquanto ele pegava seu casaco. "Sim", ele assegurou rapidamente. "Tudo está perfeito. Apenas
Siga-me. Ele a conduziu pela casa até o terraço onde haviam compartilhado seu primeiro jantar. O espaço havia sido transformado. Centenas de pequenas luzes cintilavam acima, criando a impressão de estrelas, apesar do céu nublado de São Paulo. Uma pequena mesa estava posta para o jantar. Um fogo ardia na lareira externa, e música suave tocava de alto-falantes escondidos. Isso é lindo, Ana disse, genuinamente tocada pelo esforço. Eles jantaram em meio a fácil conversa, mas Ana podia sentir o nervosismo contínuo de Bruno sob a superfície. Finalmente, quando terminaram a sobremesa, ela decidiu abordá-lo diretamente. Bruno, algo está claramente em sua mente. O que é? Ele colocou seu garfo, respirou fundo e estendeu a mão pela mesa para sua mão. Tinha todo um discurso planejado, mas agora que estamos aqui, parece desnecessário. Você me conhece melhor do que qualquer um jamais conheceu, Ana. Você me viu no meu pior e, espero, no meu melhor. Você me mudou, me desafiou, me fez querer ser digno do amor que você e Mateus me mostraram. O coração de Ana começou a correr, enquanto Bruno se levantava, ainda segurando sua mão, e então, para seu espanto, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Não estou mais pedindo para você se mudar, ele disse, sua voz grossa de emoção. Estou pedindo algo muito maior, muito mais permanente. Ele alcançou seu bolso e produziu uma pequena caixa de veludo. Ana Ribeiro, você quer se casar comigo? Ele abriu a caixa para revelar um anel que era bonito em sua elegância discreta. Um diamante solitário em uma configuração simples de platina, não ostensivo, mas inegavelmente de alta qualidade. A mão livre de Ana voou para sua boca, lágrimas brotando em seus olhos. Este momento, uma vez inimaginável, agora parecia a progressão mais natural de sua jornada juntos. Antes de você responder, Bruno disse rapidamente, quero que saiba que isso não muda nada sobre seus planos de negócios ou sua independência. Não quero controlar sua vida, Ana. Só quero fazer parte dela permanentemente, oficialmente, completamente. Ana olhou para o homem ajoelhado diante dela. O homem que uma vez tentou comprar sua companhia com um jantar, que havia manipulado e manobrado, que havia lenta, dolorosamente, maravilhosamente aprendido a amar, sem condições ou controle. Sim, ela disse simplesmente, a palavra carregando toda a certeza que sentia. Sim, eu me casarei com você. O rosto de Bruno iluminou-se de alegria, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Então se levantou para puxá-la para seus braços, beijando-a com uma paixão que tirou seu fôlego. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando, ao mesmo tempo dominados pelo momento. Eu te amo, Bruno sussurrou contra seu cabelo. Passarei o resto da minha vida provando que sou digno da sua confiança. Você já provou. Ana assegurou sua mão contra sua bochecha. Nós dois viemos tão longe de quem éramos quando nos conhecemos. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam juntos na cama de Bruno. Em breve seria a cama deles. Ana se viu pensando sobre o estranho e sinuoso caminho que os levara até ali. De uma batida de carro na chuva a um noivado, da manipulação à verdadeira parceria. De duas pessoas feridas por seus passados a duas pessoas construindo um futuro juntas. Em que está pensando? Bruno perguntou, seus dedos traçando padrões em seu ombro nu. Ana sorriu na escuridão. Sobre o acidente, sobre como às vezes os piores momentos podem levar aos melhores, se você for corajosa o suficiente para seguir o caminho. Bruno a puxou para mais perto. Estou apenas grato por você ter me dado uma segunda chance, e uma terceira, e provavelmente uma quarta. Demos chances um ao outro, Ana corrigiu gentilmente. É isso que o amor é, eu acho. Ver alguém claramente, falhas e tudo, e escolhê-los mesmo assim, todos os dias. Enquanto ela deslizava para o sono nos braços do homem que uma vez pensou representar tudo o que ela desprezava, Ana refletiu sobre as estranhas reviravoltas da vida. 6 meses atrás, ela era uma mãe solteira lutando, convencida de que o amor era um luxo que não podia se dar. Agora, ela estava noiva de um homem que havia provado que o amor não era sobre segurança financeira, ou controle, ou poder. Era
sobre crescimento, confiança e a coragem de ser vulnerável. Na manhã seguinte, quando contaram a Mateus sobre o noivado, sua resposta foi um finalmente, objetivo que os fez rir. Para ele, a jornada dele sempre havia rumado para este destino. Talvez, Ana pensou, as crianças frequentemente viam com mais clareza que os adultos, desoneradas pelos medos e defesas que complicavam os relacionamentos adultos. 6 meses depois, em um dia perfeito de junho, Ana ficou em um jardim com vista para o litoral paulista, usando um vestido branco simples, mas elegante, seu filho orgulhosamente ao seu lado como seu acompanhante. Diante dela estava Bruno, seus olhos nunca deixando os dela enquanto trocavam votos que haviam escrito eles mesmos, promessas não de obediência ou propriedade, mas de parceria, respeito e um amor que permitia a cada um se tornar seu melhor. Uma vez pensei que o amor era sobre controle, Bruno disse, sua voz carregando pelos convidados reunidos. Você me ensinou que é sobre liberdade, a liberdade de ser vulnerável, de ser imperfeito, de crescer juntos em vez de sozinhos. Uma vez pensei que independência significava isolamento. Ana respondeu, sua voz firme apesar de suas lágrimas. Você me ensinou que a escolha mais forte pode ser deixar alguém entrar, compartilhar a jornada, em vez de caminhar sozinha. Quando selaram seus votos com um beijo, aplausos eruptaram de seus amigos e família. Ana captou vislumbres de Carolina, enxugando lágrimas, de sua mãe radiante de orgulho, dos associados de negócios de Bruno parecendo genuinamente comovidos por um lado de seu CEO que raramente haviam testemunhado. E mais tarde, enquanto dançavam sob as estrelas com Mateus, ocasionalmente interrompendo para girar sua mãe pela pista de dança, Ana percebeu que haviam criado algo raro e precioso, um amor construído não sobre fantasia ou conveniência ou segurança financeira, mas sobre a base duramente conquistada de verdadeira compreensão. Um amor entre iguais que cada um superou seus próprios muros e defesas para encontrar algo mais forte juntos do que poderiam ser separados. Feliz? Bruno sussurrou em seu ouvido enquanto balançavam ao som da música. Ana recostou-se para olhar. Nos olhos de seu marido, uma palavra que ainda se sentia nova e maravilhosa. Mais do que jamais achei possível, ela respondeu honestamente. E era verdade. De uma colisão molhada pela chuva até este momento perfeito. Seu caminho havia sido improvável e muitas vezes difícil, mas Ana não mudaria um único passo. Cada desafio, cada revelação, cada conversa difícil os havia levado aqui. A um amor que não era perfeito, mas era real. Um amor que os transformara ambos de maneiras que nenhum poderia ter imaginado naquela primeira manhã na chuva.